Shalom Uvraha, amigos da ONG, pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é da nossa querida Tânia, que ela pergunta se é permitido comer antes da reza. E a Gemara nos conta que antigamente, na época da Mishnah, na época da Gemara, a pessoa fazia uma recepção, fazer uma seudá, fazer um evento, né? E que a comida era um evento. Tipo, não tinha assim, esse lanchinho que a gente acorda de manhã, toma cafezinho, ou com um lanchinho, ou com um pãozinho, ou com um sanduichinho. Lá eles sentavam para comer, era um evento verdadeiro. Então, a Gemara nos conta que, por causa desse motivo, seria proibido para a pessoa comer antes da reza, porque ela fez uma homenagem a si própria antes de fazer uma homenagem a Hashem que nos criou. Então esse seria o problema. Não está se tratando de sanduichinho, ou de cafezinho, ou café com sanduíche, coisas assim. Estava se tratando de uma seudá, modelo como a gente faz no Shabbat. Uma vez tinha a Rabanit, a mãe do Lubavitch Rebbe, Rabbi Shalom Ber de Lubavitch, que o médico falou para ela que ela tem que comer na hora que ela acorda. Então ela acordava, rezava, depois comia. Aí não deu certo o tratamento dela e ela estava em perigo de vida. Aí o médico determinou para ela que ela tem que comer mais cedo. Aí ela começou a acordar mais cedo para rezar, mais cedo ainda ela acordava para rezar para poder comer mais cedo. Mas então também não deu certo. Até que o Rebbe Shalom Ben de Lubavitch, ele falou para ela: é melhor você rezar, é melhor você comer para rezar do que rezar para comer. Quer dizer, você acorda mais cedo para rezar para poder comer. Ele falou: melhor você comer para rezar do que rezar para comer. E essa ficou a regra no Chabad. Na minha Shiva, a gente acordava de manhã, ia para o mikve, depois tinha cafezinho, biscoitinho, mas assim, quantidade de biscoitos assim, fora do comum. Lá em Israel não tinha esse pão mezonot. Na época que eu estudei na Shiva, 1978, 79, 80, eu estudei na Shiva até 84, de 78, 1978 até 1984, não tinha em Israel inteiro essa ideia de pão mezonot. Pão mezonot quer dizer que você faz o pão com a farinha e no lugar de colocar farinha e água, você coloca farinha e suco de laranja natural, quer dizer, você espreme a laranja e coloca o suco lá, e aí esse pão, ele já se torna, a lei judaica em relação a ele, a halachá, é que ele é considerado bolo, não é considerado pão, mas você nem sente o gosto do suco de uva, mas ele é considerado um bolo, então você fala mezonot. Quando começou a surgir isso, é que tinha muita procura para comida kasher nos aviões, voos internacionais, e no avião não tem a possibilidade de você fazer netilat yadayim. Então não tem como na comida do avião você dar um pãozinho para alguém, um pão netilat yadayim. Então inventaram esse pão, que na verdade ele é um bolo. Mas em Israel você não tinha onde comprar isso. Então nossa yeshiva também não tinha. Eles compravam o pão de fora, tinha lá as grandes padarias, e não tinha esse tipo de pão. Quer dizer, de manhã era biscoito mesmo, podia ser até um bolo, mas pão mezonot é uma coisa de fora de Israel. Então, por exemplo, hoje nas sinagogas aqui em São Paulo, sempre eles deixam assim um cafezinho, um chazinho e
o sanduichinho com esse pão que é mezonot. Então, uma coisa simples, às vezes dá tempo de comer, às vezes a gente tem que correr. Então, uma vez estava com um grande rabino de São Paulo, mas na época que nós éramos jovens de 18 anos, esse grande rabino, ele tinha vindo de Beirut, do Líbano, e uma história muito interessante ele me contou. Nós nos encontramos em Kfar Chabad, ele estava estudando em Porat Yosef é Yeshiva do Sefaradim em Jerusalém, em nome do Rabino Yosef Chaim. Eu estava em Kfar Chabad, Tom Chetmim, que era a grande Yeshiva de Chabad, e domingo ele vinha para na sexta-feira ele vinha para Kfar Chabad, às vezes passava Shabbat com a gente, e a gente ia depois passear sábado à noite, e às vezes ele ficava até domingo, mas mais raramente. Mas a gente ia passear sábado à noite em Bnei Brak, fomos conhecer outras yeshivot, e uma vez cheguei num lugar que estava lá, a comida estava muito boa, mas a gente não tinha tempo para comer. Aí perguntei para ele, o que eu faço? Eles estão dando de graça, mas a intenção deles é que eu vou comer aqui. Será que eu posso pegar o sanduichinho, embrulhar e levar? Eu não vou ter tempo de comer aqui? Aí ele me falou assim, tudo que você for comer aqui, e então você, no lugar de comer aqui, você pode embrulhar e levar, e você come em outro lugar, porque você ia comer aqui de qualquer jeito. Porque eu não quis eu próprio determinar para mim essa halachá, porque a pessoa para si próprio, ele não pode fazer um julgamento para si próprio. Então eu era interessado aqui, então eu ia puxar a sardinha para o meu lado. Eu pedi para ele dar esse psaque. Então hoje também me aconteceu de novo, não tive tempo de comer na sinagoga, então eu embrulhei o sanduíche, eu trouxe comigo. Mas esse sanduíche, ele é o mezonot, ou seja, eles fazem um pão normal, farinha normal, mas no lugar de misturar farinha com água, eles misturam farinha com suco de laranja, então não precisa fazer netilat yadayim. Mas a tradição do Chabad é sim comer antes da reza, mesmo que você não está com fome, porque no meio da reza você vai ficar com fome. Então imagina uma reza de Shabbat, que ela vai começar às 10 da manhã, vai terminar ao meio-dia. Imagina se você não comer nada. Então, na prática, a gente sim come antes da reza, e a linha do Chabad é você comer antes da reza, mesmo que você não tiver com fome. Por quê? Porque no meio da reza você vai estar no desespero, você vai rezar rápido para poder comer. Então, a gente antecipa esse problema dessa maneira. Então você acorda de manhã, faz o seu sanduíche, toma o seu café com leite e depois você reza. E agora a pergunta também no nosso grupo de amigos da ONG sobre Yom Kippur. Se alguém que não é judeu e ela quer fazer esse jejum de Yom Kippur, se é permitido. Nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles cumpriram todos os mandamentos divinos, toda a Torá, antes da Torá ter sido dada. Avraham Avinu, já mostrou para ele Dor Dor Vedorshav, Dor Dor Panasav, e mostrou todos os tzadikim, todos os benfeitores que teriam em todas as gerações. E Avraham Avinu, nosso patriarca, ele viu como o povo de Israel saiu do Egito e que recebemos o mandamento de comer matzot. Ele ensinou o sobrinho dele, o Lot, a ponto de, quando os dois anjos que vieram destruir Sodoma e Gomorra chegaram na casa do Lot, eles comeram matzot, que era Pesach. Quer dizer, seria Pesach centenas de anos depois, mas o Lot já cumpria esse mandamento na casa dele. Imagina, que ele aprendeu com Avraham. Então, na prática, não tem problema de fazer como eles faziam, de cumprir os mandamentos voluntariamente. O que é proibido
é a gente inventar uma religião. É você falar que, olha, você é obrigada a cumprir, e se você não cumpriu, ai. Então isso já é inventar uma religião, isso é proibido. Ou seja, quem não nasceu de uma mãe judia e não fez ainda uma conversão verdadeira ao judaísmo, então essa pessoa ele pode cumprir qualquer mandamento divino voluntariamente, só que por obrigação ele tem a obrigação de cumprir os 7 mandamentos. Então nós vamos ver nosso patriarca Yaakov. Ele cumpriu os mandamentos divinos mesmo que a Torá não tinha sido dada. Ele foi casar com a Rachel e o sogro dele enganou ele casou com a Leá. Agora ele imaginou assim, se ele divorciar a Leá vai ficar sem marido, vai causar uma tragédia para ela. Se ele então ficar com a Leá e não casar com a Rachel, o Esav vai casar com a Rachel. Então ele casou com as duas. Mas pela Torá é proibido a pessoa estar casado com 2 irmãs simultaneamente. Quer dizer, se uma faleceu, ele pode casar com a outra, mas simultaneamente ele não pode estar casado com as duas, e se ele divorciou de uma, não pode casar com a outra. Então, e ele fez isso porque ele não era obrigado a cumprir toda a Torá, ele cumpria voluntariamente. Daqui a gente vê o voluntariamente como funciona. Então nosso patriarca Abraão, ele recebeu os 3 anjos, vieram para a tenda dele, ele já tinha visto esses 3 anjos, o Rafael, o Michael e o Gabriel. O que eles vão fazer no dia da entrega da Torá? Eles vão falar para Hashem deixar a Torá lá em cima. Eles vão falar, Hashem, a Torá é a sabedoria divina. Um pai, quando fala com uma criança de 20 anos, ele fala coisas profundas. Quando ele fala com a criança pequena, ele fala, não bate, não xinga, não grita, não berra, não fala palavrão, não chuta. Então eles falaram para Hashem, olha o nível, a Torá vai descer para esse mundo, vai virar não assassinar, não assassina, não rouba, não dorme com a mulher do outro. Olha o nível. Abraão sabia que esses anjos, no dia da entrega da Torá, eles vão impedir com que a Torá seja entregue nesse mundo. Aqui quer dizer, a Torá seja entregue nesse mundo. Abraão, vindo nosso patriarca, ele já ensinava a Torá. Ele ensinava o lado oculto da Torá. E a Torá ser entregue nesse mundo quer dizer que o que o tribunal de baixo, o tribunal dos nossos sábios no Sanedrin, na época da Mishnah, iria determinar, teria que ser determinado lá em cima no tribunal divino. E depois disso, dizem nossos sábios, quando o povo de Israel se separou no exílio, aí o que aquele tribunal rabínico de cada região, tipo o Rabino Gershom, que ele representava os judeus europeus, o que ele determinou que um homem só vai poder se casar com uma mulher simultaneamente, e não mais do que uma, e se faleceu uma, ou se Deus me livre, o casamento terminou, Deus me livre, num divórcio, aí ele vai poder se casar com outra, mas não vai poder se casar com 2 ao mesmo tempo. E os judeus árabes, que para eles era uma facilidade, para as mulheres judias árabes, elas queriam que o marido fosse casado com 2, 3 mulheres, porque elas dividiam o trabalho da casa entre elas. Para elas ficava mais agradável, mais fácil. Então elas não aceitaram isso. Elas falaram, ela vai estar sozinha, vai ter que cuidar de tudo. Ela quer uma ajudante, ela quer que o marido se case com mais uma mulher. Então os judeus árabes não aceitaram o decreto do Rabino Gershom. Então nesse caso, é uma história de 1000 anos atrás, que eu estou contando para vocês. Então nesse caso, o que foi decretado aqui embaixo, no Beit Adin do Rabino Gershom, que era o Império Bizântico, um país cristão, mesmo que hoje já é um país muçulmano, já é a Turquia, mas naquela época era um país cristão, o Império Bizântico, e era a Europa. Então o decreto do Rabino Gershom foi aceito pelos judeus europeus, judeus dos países cristãos, não foi aceito pelos judeus árabes, pelos judeus dos países muçulmanos,
Então, o que foi decretado aqui embaixo pelo Rabbeinu Gershon foi decretado no Tribunal Divino em relação aos judeus europeus, mas não em relação aos judeus árabes. O que o Marano Bet Yosef escreveu no Shulchan Aruch foi decretado no Tribunal Divino em relação a judeus árabes. E o que o Remó acrescentou no Shulchan Aruch, Rav Moshe Isserlich, foi decretado no Tribunal Divino em relação aos judeus europeus. Isso que os anjos não queriam. Eles falaram, peraí, como pode ser que um tribunal judaico, o tribunal rabínico aqui embaixo vai decidir lá em cima? Vai decidir que o tribunal divino vai ter que fazer a lei igual. E Avraham Avinu, ele viu que isso iria acontecer mais futuramente. E ele, quando recebeu esses 3 anjos na tenda dele, a tenda dele era como um circo. Num quarteirão você não via a porta do outro quarteirão. Ela era aberta dos 4 lados, porque em cada quarteirão você não via a porta aberta do outro. E imagina, de repente chegam 3 anjos, Avraham Avinu para tudo para receber esses 3 anjos. E era a época que o Lot já estava dando matzot, porque de acordo com o que Avraham tinha ensinado para ele, nessa época do ano já era Pesach. E Avraham falou para Sara fazer bolo, e não só deu para eles carne com leite. E a gente, quando conta essa história para as crianças no Heida, a gente fala, eles estavam lá o dia inteiro, de manhã eles comeram pão com manteiga, e depois de tarde eles almoçaram carne. Mas na verdade, assim, Avraham Avinu, diz o Tosfot Shanim, que Avraham Avinu tinha dado intencionalmente, tinha dado para eles carne com leite, para que quando eles chegassem na entrega da Torá, e Moshe Rabbeinu perguntasse para eles, não, vocês já estavam nesse mundo, vocês, o que vocês comeram? Aí eles já não iam, vocês tiveram para ir mais, vamos chegar lá já, logo no assunto, o que vocês comeram nesse mundo? Então eles perderiam a discussão, que eles não tinham moral para discutir com a gente. Então Avraham Avinu, quando precisou fazer isso, por motivo de ele cumprir os 7 mandamentos Benidor, ele cumpriu toda a Torá antes da Torá ter sido dada, e ele decidiu, nesse caso, que ele vai poder abrir uma exceção, da mesma maneira que o nosso patriarca Yaakov abriu exceção em relação ao casamento. Então isso quer dizer que você não inventou uma religião, quer dizer, você está cumprindo os 7 mandamentos, você decidiu jejuar no Yom Kippur, mas no meio do Yom Kippur você decidiu que não vai mais jejuar, então você parou de jejuar, quer dizer, não tem problema. Agora, a pessoa que cumpre um mandamento divino sem que seja necessário, tipo a mulher fazer o mandamento do homem, ela ganha uma recompensa menor do que a pessoa que cumpre o mandamento divino quando ele tem a obrigação de cumprir. Então, por quê? Porque a pessoa que tem a obrigação de cumprir, ele tem um Yetzer Hara, tem uma força contrária para que ele possa ter o livre-arbítrio. Esse Yetzer Hara, quer dizer, o mau instinto, é a força que vai fazer com que a pessoa tenha o mérito de cumprir o mandamento divino. Quer dizer, na hora dele cumprir o mandamento divino, essa coisa vai dar para ele um cansaço, uma falta de vontade, um desânimo, e vai fazer com que ele fale, hoje eu não vou fazer isso, eu vou fazer outro dia. Então, quando a gente é obrigado a cumprir o mandamento, a gente tem esse Yetzer Hara, para que a gente possa ter o livre-arbítrio. Quando a gente não é obrigado, não tem o Yetzer Hara. Por isso que a pessoa não recebe a mesma recompensa por ter feito uma coisa que ele não é obrigado a fazer, do que a recompensa que ela recebe por ter feito uma coisa que ela é sim obrigada a fazer. Então é permitido cumprir todos os mandamentos divinos para quem não é judeu, mas com essa condição de não inventar uma religião. Se falar, eu tenho 7 mandamentos, estou cumprindo os outros voluntariamente, e aí não tem problema. E mais detalhes sobre
Yom Kippur, já que estamos falando de Yom Kippur também, Yom Kippur é uma revelação muito, muito alta. Esse nível de revelação tem, na Gemara tem uma machlekes, tem a discussão entre os nossos sábios e Rabi Yehuda Nasi. Rabi Yehuda Nasi, ele fala, olha, o próprio dia do Yom Kippur, ele limpa as nossas transgressões. O que quer dizer ele limpa as nossas transgressões? Imagina, uma criança pequena fez uma coisa errada. Aí você fala, tá bom, é uma criança pequena, coitado. Então, o dia de Yom Kippur, o nível espiritual, a revelação divina é tão alta, mesmo que você não vê isso com seus olhos, mas a revelação divina é tão alta que todos nós nos tornamos crianças pequenas em relação a Hashem. Quer dizer, o que a gente fez passa a ter o valor do que a criança pequena fez. Quer dizer, Deus me livre que a pessoa não pense, que a pessoa aproveite essa oportunidade para se tornar uma pessoa melhor e não pense que você vai fazer tudo de errado e chega no Yom Kippur você está desculpado. Por quê? Porque o machloket, a discussão entre os Chachamim, os nossos sábios, e o Rabi Yehuda Nasi, que dizem os nossos sábios, e Halachá, de acordo com eles, que Yom Kippur ele limpa as nossas transgressões quando a gente fez tshuva. A tshuva, assim, que a gente teve um remorso pelo que nós fizemos de errado e assumimos que não vamos fazer mais essa coisa errada. Ou seja, em primeiro lugar, tshuva pela Torá é a pessoa assumir que não vai mais fazer, e tshuva de Rabanan é a pessoa ter o remorso pelo que ela fez. A gente vai ver o Adão e a Eva, eles não fizeram tshuva. O Adão falou, ele teve uma justificativa. Ele falou, ele não fez nada de errado. Hashem que fez errado, que deu para ele uma mulher que não prestava. A mulher, a Eva, ela também falou, ela não fez nada de errado. Hashem que tem que fazer tshuva, que colocou uma cobra no paraíso. E a cobra nem foi perguntada, porque se perguntasse para a cobra, ela ia falar, desculpa, Deus falou para não fazer uma coisa, e uma cobra está falando para fazer, eles deveriam ouvir a quem? Então, na prática, assim, fazer tshuva quer dizer não justificar. É não falar, olha, eu fiz isso por causa disso. Porque se a pessoa fala, eu fiz isso por causa disso, quer dizer que o Adão jogou a culpa na Eva, o Adão falou que foi por causa da Eva, a Eva falou que foi por causa da cobra, quer dizer, a pessoa não fez tshuva. Ela justificou. Então, tshuva é você assumir. Você fala, tá bom, eu sou um ser humano e eu sou passível de fazer um erro de avaliação. Avaliei errado, fiz um erro. Então, para Hashem, que Hashem me dá essa oportunidade quando eu faço erro, de eu assumir que não vou mais fazer e me arrepender de ter feito. E aí está escrito, dizem nossos sábios, uma pessoa que fez uma transgressão, Avar mitzvat aseh, ele transgrediu o mandamento faça, e ele fez tshuva. A tshuva na hora serve para ele não sai de lá enquanto ele não é desculpado, que se a gente desculpa ele imediatamente, essa coisa errada que ele fez desaparece imediatamente. Avar mitzvat lo taseh b'shav. A pessoa transgrediu o mandamento não faça e fez tshuva. A tshuva ela fica pendente até chegar o dia do Yom Kippur. No Yom Kippur a transgressão que ele fez desaparece. Mas se essa haverá que ele fez, ela tem já uma, Deus me livre,
ele transgrediu uma verá que o castigo para ela, castigo para aquela transgressão seria uma pena de morte de betadino, de caret, uma coisa mais grave. A tshuva fica pendente, o Yom Kippur fica pendente, e os sofrimentos que ele vai passar por eles vão fazer com que aquela transgressão desapareça. Então, por isso a pessoa não tem que imaginar, eu vou fazer besteira agora, depois chega Yom Kippur, tudo desaparece. Não é tão simples assim, porque tem que fazer tshuva. E a pessoa, dizem nossos sábios, a pessoa que fala, eu vou fazer a coisa errada agora e depois eu faço tshuva, não deixam lá em cima ele fazer tshuva. E isso foi o caso daqueles cristãos novos, 500 anos atrás, porque na hora que eu vou fazer um casamento, eu tenho uma tabelinha de comunidades judaicas. E nessa tabelinha eu verifico, a pessoa diz que é judeu, então ele tem que ter origem em um país que tinha comunidade judaica. Então a menina chega, encomenda o casamento. Fala, agora sou judia, o meu noivo é judeu. Então eu pergunto para ela, e a sua mãe, e você, onde você nasceu? Ela fala, nasci no Brasil. Eu vejo na minha tabelinha, Brasil não tem comunidade judaica. Ah, então de onde a sua mãe veio? Ou seja, toda a comunidade judaica que existe hoje aqui, ela é vinda de outros lugares. É uma comunidade síria, libanesa, europeia, de várias regiões da Europa, Lituânia, por exemplo, que tinha na imigração de 100 anos atrás, daquelas colônias no Rio Grande do Sul. Tem imigração de antes da Primeira Guerra Mundial de europeus, tem imigração de antes da Segunda Guerra Mundial também de europeus, tem imigração de depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a independência da Síria e a Guerra do Líbano. Então, todos os judeus que existem no Brasil, a origem deles não é o Brasil. Então vamos para aqueles cristãos novos que chegaram no Brasil há 500 anos atrás. Então, eles não eram judeus. O que quer dizer? Judeu continua sendo judeu sempre. Mas a religião deles não era religião judaica. Então o que aconteceu? Eles eram judeus em Portugal, eles eram judeus na Espanha. E chegaram os inquisitores e falaram, olha, vocês têm um mês para sair, se vocês querem continuar a ser judeus, muda de país. Eles falaram, mas não vai dar, porque a gente tem a casa, tem que vender a casa, e tem os investimentos, e tem isso, tem aquilo. Os inquisitores falaram, você muda de país, você tem um mês para mudar de país, senão você vai rezar na igreja. Aí o que eles imaginaram, algumas pessoas daquelas, 600 mil judeus fugiram com o Dom Yitzhak Abravanel, fugiram para tudo quanto é lado. Fugiram para a Síria, para o Líbano, deram origem às comunidades judaicas que são chamadas de Sefaradim. Sefaradim são os judeus espanhóis. E até hoje tem judeus turcos que eles falam ladino, né, que é um dialeto dos judeus espanhóis daquela época. E algumas pessoas eles ficaram e eles falaram, o que vai acontecer? A gente vai fazer idolatria agora e depois a gente muda para alguma colônia e a gente volta a ser judeu. Então eles foram rezar na igreja, eles chegaram depois no Brasil como cristãos novos e aí eles quiseram voltar a ser judeus e não conseguiram. Por quê? Porque dizem nossos sábios que a pessoa que ele faz a coisa errada, já com intenção que ele vai fazer a coisa errada e depois ele vai fazer tshuva, lá de cima não dão para ele as condições para que ele possa fazer tshuva. Ou seja, eles não tiveram a oportunidade de fazer tshuva, de voltar a serem judeus. Então, por causa disso, se a mulher fala, tá bom, minha mãe, de onde é sua mãe? Nasceu no Brasil. Brasil não tinha comunidade judaica. Toda a comunidade judaica aqui é de outros países. De onde veio sua avó?
Minha avó veio de Portugal, da Espanha. Portugal e Espanha era 500 anos atrás que tinha lá uma comunidade judaica. Você não tem como montar a história de uma família de 500 anos. Você não tem como saber a mãe da sua mãe, 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 da sua mãe. Ah, você fala, mas o sobrenome dela é Pereira. Não me adianta nada. Tinha Pereira que era judeu, tinha Pereira que não era, e o Pereira é o sobrenome do pai. Quer dizer, também não. Então, o que adianta isso? A gente sabe que existe essa mistura. A gente sabe que essa pessoa que ela quer guardar Yom Kippur, mesmo que ela não é judia, porque é a alma judia gritando, falando, gente, não tenho como provar que eu sou judia, mas eu faço parte dessa mistura. Então, o que acontece? Tudo isso é levado em conta. Vai ter a Geulah, e na Geulah já o Mashiach vai revelar quem são as 10 tribos perdidas, vai revelar todos os judeus e os descendentes daqueles cristãos novos. E o dia de Yom Kippur está limpando a alma dessas pessoas, mesmo que eles não sabem que eles são judeus. Imagina as 10 tribos perdidas, imagina pessoas na Malásia, na Indonésia, índios brasileiros, vai saber até onde chega as 10 tribos perdidas. E o dia de Yom Kippur está limpando da alma deles as transgressões, de acordo com essa regra, e mesmo sem eles saberem. Então, em resumo, que Hashem dê a vocês Shana Tová, Ktivá Vechatimá Tová, Leshana Tová Metuká, vocês sejam inscritos no livro da vida. Está escrito 3 livros são abertos, há um simbolismo, né? 3 livros são abertos, que é o livro dos Tzadikim, livros dos Rashaim, livros dos Beinonim, e Rosh Hashanah, 3 livros são abertos. Os Tzadikim são escritos no livro da vida. Então, que vocês todos sejam escritos e selados no livro da vida, que Hashem dê a vocês e a todas as suas famílias muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Ktivá vechatimá tová, leshana tová umetuká, vekol tov.